Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Cantares, no capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui no livro de Cantares, Salomão ele deixa um poema, uma obra, algo aqui muito lindo e que ainda teria aqui uma conotação espiritual muito grande, mas nós não vamos falar disso tudo agora. Nós vamos falar de uma maneira trazendo essa alegoria para o nosso momento atual, para os nossos relacionamentos atuais, como relacionamentos de marido com esposa e vice-versa, com relacionamento de pais e filhos. Então, nesses relacionamentos, as pequenas raposinhas que destroem a vinha, elas podem ser as críticas diariamente, a falta de reconhecimento do esforço dos outros, a falta de pequenos gestos que demonstram amor. Então, essas pequenas coisas, ao longo do tempo, elas vão destruindo. E nós podemos escolher colocar ao contrário, pequenos gestos que vão ajudar a construir relacionamentos mais alicerçados, como, por exemplo, pequenos elogios, reconhecer o esforço do outro, cooperar, um pouco mais, colaborar, ter um pouco mais de empatia, entender o que o outro está sentindo, por que o outro está reclamando de alguma coisa. Então, assim, a gente vai construindo relacionamentos mais fortalecidos. E eu também queria aqui falar mais ainda, eu queria falar era do relacionamento nosso com Deus, porque quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós conseguimos nos relacionar com as pessoas, porque como Deus nos pede, para amar primeiramente a Ele, acima de todas as coisas, e depois ao nosso próximo como a nós mesmos, isso se aplica para tudo. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos ensina o amor e a verdadeira e real forma de amar. Então, nós passamos a primeiramente nos amarmos e termos uma consideração especial por nós, e aí começamos a entender como que a vida funciona e começamos a amar as outras pessoas também. Você consegue imaginar comigo como Deus se agrada de que no meio do dia nós paremos todas as preocupações, as ocupações e buscamos a Ele em oração ou na leitura e meditação de algum versículo da palavra? Então a gente não pode escolher apenas o que a gente quer e atender, o que a gente quer atender, o que a gente quer praticar, Tem que haver uma totalidade, um amor sincero por Deus, que Deus é aquele que nos dá todas as dádivas da vida e dele nos vem todo o dom gratuito, dele nos vem toda a produção do campo, todo o animal, tudo, porque foi ele que formou tudo vem dele, a partir dele, tudo vem das mãos de Deus. Então, nós estamos debaixo da graça por meio de Jesus e não pode ser considerado assim algo normal, não pode ser considerado algo habitual, Você vê um filho de Deus padecendo necessidade, porque primeiro ele encheu a terra e depois ele acrescentou o homem. Então não é comum que o homem passe falta de nada. E isso é uma verdadeira deficiência na mentalidade, na forma da pessoa pensar, do que ela crê, as crenças erradas, que prendem as pessoas. Quando a gente conversa com pessoas que têm problemas, a gente logo identifica as crenças erradas dessas pessoas, porque Deus nos ordenou comer o pão com o suor do nosso rosto e nós devemos buscar com diligência fazer o nosso trabalho diário durante esse tempo todo da mocidade, para que na nossa velhice nós possamos descansar. E
Se alguém está precisando de trabalho e ora ao Senhor e confia, é claro que Deus vai enviar. E às vezes a pessoa fica com orgulho, eu não quero esse trabalho, eu quero um outro, eu não quero assim, eu quero de outra maneira. Então, mas não que Deus não providencie. Muitas vezes nós estamos escolhendo, né, fazendo escolhas erradas. E aí todas as vezes que Deus chama alguém para uma promoção, que Deus quer te promover, e aí você quer a promoção, mas todas as vezes que eu leio aqui na Bíblia, Deus chamando alguém para uma promoção, Ele está procurando alguém que está ocupado, Ele não está procurando os ociosos. Aí, onde você está atualmente ocupado, faça o teu trabalho com amor, com diligência, porque Deus, Ele habita dentro de você e Ele vê todas as coisas e Ele não se deixa enganar. Então, fazer as coisas com reclamações, murmurações, com preguiça, fazer trapaça, não leva ninguém a um nível mais elevado. O rei Davi, quando ele era um jovem, ele estava pastoreando as ovelhas e Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi como rei. E quando Jesus também estava recrutando os discípulos, eles eram os pescadores, né? Eles eram os publicanos daquela época. Então não tinha ninguém parado que ele passasse e falava, já que você não está fazendo nada, me segue. Nós devemos estar ocupados sim com as tarefas do dia a dia. Às vezes a pessoa fala, mas eu já não trabalho mais, estou aposentado. Melhor ainda, porque você vai ter mais tempo para fazer isso que eu estou te aconselhando. Vai orar, meditar, que Deus vai enviar algo, Deus vai colocar algo muito poderoso nas tuas mãos, se você quiser. Ele vai estar te entregando ali algum trabalho, voluntariado, alguma coisa que vai te fazer tão bem, que você vai se perguntar quanto tempo você demorou para descobrir isso, né? Porque que não tinha acontecido antes. E aí para chegar ali no final ali onde Deus escolheu o Davi para ser rei, por exemplo, existia ali uma travessia e um processo, né? Ele ficou ali muito tempo ainda pastoreando ovelhas. Ele foi perseguido pelo rei Saul naquela ocasião, que era o rei escolhido, e ele foi muito perseguido, mas houve um processo e ele venceu, e ele foi um rei, e a Bíblia traz aí toda a história de Davi, e ele foi um rei muito bem sucedido, um homem segundo o coração de Deus, mesmo com as falhas dele, porque Deus conhece as nossas falhas. Não pense que Ele não sabe as nossas limitações, Ele sabe, mas muitas vezes Deus quer que nós as confessemos e abandonemos, e não que fiquemos focados nas nossas falhas. Transformar é uma especialidade do Senhor. Quanto mais nós somos flexíveis no tratamento de Deus conosco, mais rapidamente nós somos transformados e promovidos. E como eu acabei falando aqui de trabalho, que molda a nossa vida financeira, eu vou falar também sobre dizimar e sobre ofertar, porque é outro modo, né, de demonstrar amor por Deus, de demonstrar obediência. Então as pessoas prósperas, elas são liberais, elas não querem reter nem o que é de Deus, nem o que é para doação. Deus vai acrescentando mais e de forma liberal, né? Essas pessoas, elas não vão retendo, não, elas vão realmente abençoando e deixando fluir. Porque a palavra de Deus, ela fala no livro de Malaquias, ela fala sobre roubador, destruidor, migrador. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, esses gafanhotos, né, entre aspas, eles estão roubando as pessoas na área da saúde, com gastos excessivos de remédio, roubam a alegria das pessoas, as pessoas têm estado depressivas, trazem enganos, trazem vícios e tantas outras situações de prejuízos financeiros e emocionais e situações de cadeia mesmo. As pessoas ficam presas e não conseguem sair. Então eu oro a Deus que oriente a cada um de nós, né?
a nós nos alinharmos com a palavra dele e andar debaixo de bênção e não debaixo de maldição. E aí, aqui falando de vida financeira, uma coisa que contribui para que nós tenhamos sucesso financeiro é aprender a poupar, a guardar uma parte, também não gastar tudo. Porque aí, se eu fosse falar de pequenas raposinhas, eu ia dizer esses pequenos desejos que todo instante a pessoa vai se presentear, esses pequenos atos de gastar mais do que deveria, mais do que pode, mais do que recebe. Isso são pequenas raposinhas que destroem, né, essa vinha, essa vida financeira de uma pessoa. Então, eu gostaria de me atentar, né, do tempo que já passou. Vou ficando por aqui e pedir a Deus que, em nome de Jesus, fale um pouco mais ao teu coração sobre essas coisas que destroem a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, seja lá o que for. Sempre tem algo nas nossas vidas e que nós perecemos, né, por falta de sabedoria. E a palavra de Deus, ela traz toda a sabedoria, todo o ensino para tudo que nós queremos fazer, né? Uma direção, um direcionamento para tudo que nós queremos fazer e para todas as metas que nós queremos alcançar. Em nome de Jesus, que Ele ilumine, né? Que Deus ilumine muito os seus pensamentos e para a honra e glória dEle, que você tenha muito crescimento na tua vida, prosperidade real, que a prosperidade não significa só dinheiro, gente. A prosperidade é você ter uma vida abundante, uma vida plena em todas as áreas. Se a tua conta pode não estar com 1 milhão, mas você tem lá o suficiente para o dia a dia, se você tem alegria no teu coração, esse já é o começo da prosperidade. E a palavra de Deus diz assim: ao que já tem, né, muito, e mais ainda lhe será acrescentado. Então, se você tem muita paz no seu coração, se você tem muita alegria, Deus vai te acrescentar mais razões e mais motivos para que você tenha ainda mais. Basta você conversar com o Pai e despejar todas as razões que você tem para ter gratidão diante dele. E ele vai perceber que você sendo um filho grato, ele vai ficar mais desejoso ainda de te abençoar mais e mais. Não tem nenhum pai amoroso e verdadeiro aqui na terra que não tenha realmente como um espelho o nosso Pai Celestial. E é isso. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima mensagem.